Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores quebra-cabeças teológicos dos evangelhos, a famosa expressão batismo com fogo. O que ela realmente significa? Para uns é uma promessa incrível de purificação, para outros é um aviso bem sério de julgamento. Então vamos juntos explorar essas duas faces da moeda e tentar entender o que o texto bíblico realmente quer dizer com isso. E a pergunta de US$ 1 milhão é essa: batismo com fogo é uma bênção ou uma maldição? Parece simples, mas essa questão divide estudiosos e teólogos há séculos. E tudo, absolutamente tudo, começa na forma como as palavras de João Batista foram registradas nos diferentes evangelhos. E aqui é que o mistério começa. Olha só, em Mateus e Lucas, a gente lê que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas aí quando a gente vai para Marcos e João, a parte do fogo some. Eles falam só do batismo com o Espírito Santo. Essa pequena diferença, essa expressão "e com fogo", é o ponto de partida de todo o debate. Pois é, uma frase tão curta, mas que deu origem a duas gigantescas linhas de interpretação, duas escolas de pensamento que seguiram por séculos. Agora, a gente vai analisar cada uma delas, começando pela visão mais positiva, a que enxerga o fogo como uma força de purificação. Ok, então vamos para a primeira teoria. A galera que defende essa visão diz que o fogo aqui não é para destruir, é para limpar. A ideia é que o Espírito Santo funciona como uma chama que vem para queimar as nossas impurezas, sabe, para nos purificar e nos capacitar. É um fogo que refina. O grande teólogo João Calvino resumiu isso de um jeito brilhante. Ele disse que a palavra fogo funciona como se fosse um adjetivo, uma qualidade do Espírito Santo. Está ali para explicar o que o Espírito faz. A analogia é perfeita. Assim como o fogo purifica o ouro, tirando toda a sujeira, o Espírito purifica a gente. É uma metáfora de renovação total. E essa interpretação ganha muita força quando a gente lembra do evento de Pentecostes, lá no livro de Atos. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em forma de línguas de fogo. Para os defensores dessa teoria, isso é a prova. Seria o cumprimento literal da promessa de João, um batismo de espírito e fogo, que vem para purificar e dar poder. E essa não é uma visão de pouca gente, não. Pelo contrário, ela é apoiada por um verdadeiro time de peso da teologia. Nomes como Wayne Grudem, D.A. Carson, R.C. Sproul, todos eles argumentam na mesma linha. Espírito e fogo não são duas coisas, mas uma única e poderosa experiência de renovação. Certo. Agora, vamos virar a chave completamente e olhar para a segunda teoria, que enxerga essa história por um ângulo radicalmente diferente. Nessa perspectiva, o fogo não tem nada a ver com purificação para os que creem. Na verdade, ele é um símbolo do juízo de Deus para os que não creem. E o pulo do gato dessa segunda visão está na metodologia. Os defensores dizem o seguinte: não dá para pegar a palavra fogo isoladamente e procurar um significado metafórico. O jeito certo é olhar o que está escrito logo antes e logo depois da frase. É o contexto que vai nos dizer o que João Batista realmente queria dizer. E quando a gente faz isso, a lógica fica muito clara. O teólogo Craig Keener mostra que no versículo 10, o fogo é juízo para as árvores ruins. Pulando para o versículo 12, o fogo é juízo de novo para queimar a palha. A pergunta é: por que o fogo, bem ali no meio, no versículo 11, de repente teria um significado totalmente oposto de purificação? A conclusão, olhando pelo contexto, é que o fogo significa juízo em todo esse trecho. O teólogo Augustus Nicodemos coloca isso de uma forma bem direta. Para ele, o batismo com fogo é exatamente a queima da palha. Ou seja, João Batista estaria falando de dois destinos bem diferentes. O batismo com o Espírito para o trigo, que são os crentes, e o batismo com fogo para a palha, os incrédulos. Então, agora temos duas interpretações muito fortes e com bons argumentos sobre a mesa. O que a gente vai fazer agora é colocar as duas lado a lado para enxergar com clareza onde elas realmente se chocam e por quê. O centro do debate é basicamente este. O argumento da purificação foca na metáfora do fogo como algo que limpa, que refina. E nessa visão, espírito e fogo é uma coisa só, uma única ação. Já o argumento do juízo foca no contexto imediato e conclui que espírito e fogo são duas coisas diferentes para dois grupos de pessoas diferentes. Bom, diante dessas duas visões, o autor da nossa fonte de pesquisa para essa análise pesa as evidências e chega a uma conclusão bem forte, baseada na própria lógica interna do texto. Para a gente entender a conclusão, é crucial lembrar o que a palavra batismo significa na sua origem. Ela vem do grego baptizó, que quer dizer de forma bem literal, imergir ou mergulhar. E esse detalhe muda tudo. Então,
O ponto central é este. A mensagem de João Batista não era sobre uma única experiência, mas sobre uma escolha entre duas imersões possíveis. Quem se arrependesse seria imerso no Espírito Santo, como o trigo que é recolhido, e quem rejeitasse a mensagem seria imerso no fogo do juízo, como a palha que é queimada. 2 batismos, 2 destinos. E toda essa análise nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o contexto foi a chave para decifrar o mistério do batismo com fogo, quantas outras crenças, talvez ideias que a gente considera certas, poderiam mudar de perspectiva se a gente apenas olhasse com mais atenção para o que vem antes e o que vem depois no texto? Fica aí a reflexão. Com certeza é algo que vale a pena pensar.